A Anistia Internacional classificou de uma verdadeira aberração a conclusão do inquérito da Divisão de Homicídios sobre a morte do menino Eduardo de Jesus em abril, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A criança de 10 anos levou um tiro de fuzil na cabeça. O tiro, segundo a mãe e testemunhas, foi disparado por um policial militar que estava a cerca de 5 metros de distância e não havia confronto, ao contrário do que diz o inquérito. A investigação da Delegacia de Homicídios durou 7 meses. Depois de fazer uma reconstituição do caso e de ouvir diversas testemunhas, a polícia chegou à conclusão de que a morte do menino Eduardo de Jesus Ferreira, no Complexo do Alemão, aconteceu de forma acidental. Ele foi atingido em abril por um tiro de fuzil. Eduardo estava na rua no momento em que policiais trocavam tiros com traficantes. O exame de balística apontou que o tiro partiu da arma de um policial militar que não teve o nome revelado. Segundo o delegado, ele agiu em legítima defesa. O policial teria sido surpreendido por traficantes e atirou para se proteger. Ele não tinha intenção de matar e, por isso, foi inocentado. Agora caberá ao Ministério Público decidir se concorda com o resultado desta investigação ou se vai pedir uma nova apuração do caso. A Anistia Internacional já anunciou que vai recorrer e considerou absurda a decisão do delegado. Nós esperamos que o Ministério Público agora possa reverter esse entendimento e realmente responsabilizar os autores dessa agressão. De acordo com o Código Penal, policiais em serviço podem ser inocentados quando agem em legítima defesa. No caso, teria acontecido um erro técnico durante a operação. Mas, segundo os pais de Eduardo, que atualmente moram no Nordeste, a versão da polícia não é verdadeira, porque quando o menino foi atingido, apenas policiais militares estavam na rua. E o Ministério Público disse que vai analisar o inquérito para avaliar se aceita as conclusões da polícia ou se pede uma nova investigação. Ainda sobre esse caso do menino Eduardo, eu converso com o advogado André Barros, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Doutor André, muito boa tarde, obrigado por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, a mãe do garoto e testemunhas dizem que não havia confronto na hora que o Eduardo foi morto, né? Ao contrário da conclusão do inquérito que legitimou a ação policial sob o argumento de que havia sim o confronto. E agora? A questão é a seguinte: todo crime, primeira questão é se verificar a prova material. A prova material é a pessoa morta. E depois os indícios de autoria. A mãe disse que o policial falou para ela que matou o filho dela e queria matá-la. Quer dizer, a mãe, ela afirma isso e tem questões também ali. O garoto tinha, obviamente, um garoto de 10 anos de idade, deveria ter 1,20 m. Os policiais vieram por cima e disseram que estariam em confronto com pessoas que estavam do outro lado. Quer dizer, como é que atira para baixo, pega na cabeça com um tiro de fuzil? Quer dizer, nós nesse momento não estamos assim concluindo a questão. Muito próximo, né? Mas há, obviamente, fortes indícios de autoria. Então, existindo a materialidade do crime e fortes indícios de autoria, o que nós esperamos é que o Ministério Público ofereça a denúncia por crime de homicídio doloso, qualificado, e que essa questão seja julgada pelo Tribunal do Júri, que inclusive poderia, obviamente isso não vai acontecer, mas acho que o conselho de sentença do Tribunal do Júri, num caso desse, deveria ser inclusive composto por moradores das favelas, por moradores das comunidades. Doutor André, a Anistia Internacional diz que a conclusão da polícia reforça a rotina de impunidade, falta de responsabilização e de controle do uso da força letal pela polícia nessas comunidades, né? A polícia não pode chegar no local que está cheio de pessoas, crianças, em plena luz do dia, atirando, dizendo que está numa guerra contra o tráfico. Não existe essa guerra. E, na realidade, a polícia não há despreparo. A polícia é preparada no Rio de Janeiro para entrar nos locais onde moram a maioria negra, pobres. Ela é preparada para entrar nesses locais como se todos que morassem ali estivessem armados, fossem bandidos, traficantes. Quer dizer, a polícia é preparada, na realidade, para entrar nesses locais da forma que entra. E isso é um comportamento histórico no Brasil. Se justificava antigamente, dizia
O pensamento vingou no Brasil durante muito tempo do lombrosiano, que o negro era um criminoso nato. Quer dizer, é isso que acontece hoje, quer dizer, a polícia, o sistema penal, quando eu digo a polícia, a gente está falando, a crítica é ao sistema penal. Polícia, Ministério Público e Judiciário. Quer dizer, o sistema penal entra nessas comunidades dessa forma. Ok, muito obrigada, doutor André Barros, da Comissão de Direitos Humanos da OAB RJ, Rio de Janeiro. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço.